Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 45, verso 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, servir e salvar. Hoje, quarta-feira, esperança antecipada. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco, portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros, toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de inscrever no canal, por favor, inscreva-se no canal. E continue orando por esse canal, que eu continuarei orando por você. Bem, estamos na continuação do capítulo 45, e ontem falamos sobre o rei Ciro na profecia, um rei pagão, um rei persa, que ali está fazendo o papel representativo de um Messias. E agora então, esperança antecipada. Hoje nós vamos tratar de algumas coisas concernentes à crítica da Bíblia. Bem, estamos diante de um fato inédito que aconteceu na antiguidade e que as pessoas que não creem em Deus desconfiam. É normal que desconfiem, porque eles precisam antes confiar no Senhor, precisam antes se colocar nas mãos do Senhor para depois entender o que significa a profecia. Mas a profecia, diz o apóstolo Paulo, que é dado como sinal justamente para que as pessoas tenham o entendimento, para que as pessoas percebam que o nosso Deus é um Deus diferente. Bem, o fato de Isaías ter sido o homem que profetizou com precisão e de forma nominal o rei Ciro e a obra que ele iria fazer, isso incomodou os críticos da Bíblia. De tal forma que eles começam a dizer que, na realidade, deve ter sido 2 Isaías, então depois se juntou os livros da Bíblia. Outros dizem que Isaías, então, compilou uma parte e outra pessoa compilou mais tarde em outro século. Mas, queridos, todas essas sugestões com respeito ao texto de Isaías, elas não são verdadeiras. E elas não prevalecem quando é feito, então, uma crítica textual correta, quando é, então, buscado a documentação para fazer um exame correto. Bem, não há evidência que tenha existido um outro Isaías que tenha escrito alguma coisa na antiguidade. Bem, outra coisa que precisamos entender é que os escritos de Isaías, que foram encontrados também nos manuscritos do Mar Morto, em 1947, quando um beduíno passeava ali, justamente, e encontrou ali, naquelas cavernas, perto de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, isso elucidou o fato de que a Bíblia, o Antigo Testamento, ela não foi, então, algo manuseado pela Igreja Católica e deturpado, como alguns da crítica pensavam, que durante a Idade Média a Igreja Católica teve uma grande supremacia e ela poderia ter deturpado o Antigo Testamento. Mas quando se encontrou os manuscritos do Mar Morto, esses manuscritos tinham então os livros, conteúdos dos livros do Antigo Testamento, inclusive o livro de Isaías, e segundo o Carbono 14, poderia ser de no mínimo cerca de 400 anos antes de Cristo. Então estamos diante de uma documentação que a Igreja Católica não fez nenhuma alteração, para que se fique tranquilo com respeito a isso. E então, queridos, entramos na questão da predição. Deus usou a profecia como sinal. E claro que os críticos da Bíblia não vão entender isso, mas nós temos evidência arqueológica do cilindro de Ciro e nós temos evidência arqueológica dos manuscritos do Mar Morto, que são a favor de que de fato era apenas um Isaías e que de fato Ciro conquistou Babilônia e colocou os judeus em liberdade. Bem, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aqui também se ilustra, nessas descobertas, a questão do perdão. Outra coisa importante sobre o livro de Isaías é que as predições com respeito ao cativeiro de Babilônia, elas não se encontram só na segunda parte do livro, como os críticos então querem. Porque nós encontramos no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 39 já predições muito antecipadas sobre aquilo que deveria acontecer. Lá no livro de Levítico,
Deus também já havia, por meio de Moisés, profetizado de que quando a nação de Israel não estivesse andando em seus caminhos corretos, os seus inimigos se apossariam deles e que em algumas situações o levariam para lugares distantes e para cativeiro. Isso era costume acontecer na antiguidade e Deus previu que isso poderia acontecer com eles se eles não estivessem sob a proteção divina. Mas Deus também deixou escrito lá em Levítico que se eles se arrependessem e se eles buscassem o Senhor e se eles pedissem perdão, Deus daria a eles a oportunidade de salvar-se. E onde quer que eles estivessem, no cativeiro que eles fossem levados, eles seriam então trazidos, contanto que eles tivessem confessado seus pecados e tivessem então entregue sua vida nas mãos de Deus novamente. Então isso está escrito na profecia de Levítico, capítulo 26, de 40 a 45. Podemos entender, queridos, que a esperança foi antecipada. Deus sabe que eu e você podemos pecar. Deus sabe que podemos ter um momento de desvio, de afastamento de Deus. Mas Ele já previu o perdão. Deus já se concedeu o perdão. Deus já concedeu a você o perdão para o amanhã. O amanhã para nós é incerto, porque o nosso dia é hoje. Nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Mas Deus já nos concedeu, se nos arrependermos de verdade e de coração, Deus já nos garantiu o perdão também para o amanhã. Bem querido, bem querida, quando Jesus morreu na cruz, Ele garantiu o perdão para todos que viriam depois dele. E você e eu somos um desses, queridos. Podemos confiar na Bíblia, podemos confiar na profecia e podemos confiar no Deus de perdão. É seu desejo confiar então nesse Deus? Se é seu desejo, então ore comigo. Eterno Deus, mais uma vez te agradecemos porque nem a crítica à Bíblia prevalece. Quando o Senhor trabalha, operando o Senhor, ninguém impede. Continue conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.